Bem-vindos ao fascinante, intrigante e, por vezes, absolutamente contraditório mundo da economia africana. Um ecossistema que mistura comércio, indústria, agricultura e, bom, uma quantidade generosa de paciência e resiliência. As projeções são ousadas. Um PIB combinado de 29 trilhões de dólares até 2050. Isso se tudo correr bem, claro. Porque se depender de pandemias, crises e políticos com hobbies um tanto peculiares, esse número pode mudar. E muito. Em 2020, como no resto do planeta, a Covid-19 fez questão de bater na porta dos países africanos. E não, ela não estava trazendo flores. Alguns PIBs despencaram 2,1%, enquanto outros, surpreendentemente, deram aquele jeitinho básico e conseguiram crescer até 3,4% em 2021. O destaque vai para a África Oriental, que parece ter aprendido a lição básica da economia. Não coloque todos os ovos na mesma cesta, ou no mesmo minério. Mas vamos ao que interessa. A pergunta que não quer calar. Como alguns países africanos conseguiram PIB per capita maior que o do Brasil, Turquia e, pasmem, até da Rússia? Pois é. Prepare-se. Spoiler. A Nigéria não está no topo. E sim, existem 4 países bem acima do nosso querido Brasil. Segura aí, porque o show vai começar. Número 5. África do Sul. Ou, oficialmente, República da África do Sul. Aquele país que vive no extremo sul do continente e que gosta de lembrar todo mundo que é uma economia de renda média alta de segunda maior economia da África e a 308ª do mundo. Eles andam por aí com essa carteirada no bolso. O boom veio no século XIX, quando diamantes e ouro surgiram do chão como se fosse uma versão premium da sorte no Minecraft. E claro, isso atraiu capital estrangeiro como abelhas no mel. A partir da Segunda Guerra Mundial, o país desenvolveu uma base de manufatura respeitável. Mas aí veio o apartheid, aquele desastre humano, social e econômico. E os investidores internacionais olharam para a África do Sul e disseram basicamente: não, obrigado. Resultado? Sanções, fuga de capitais e uma bela ressaca econômica. A economia só respirou melhor depois de 1994, com o fim do apartheid. E veio aí o famoso plano GEAR, Growth, Employment and Redistribution. Nome bonito, não é? Na prática, um plano para privatizar, abrir a economia e tentar convencer o mundo de que agora eles eram gente boa. Hoje, apesar de uma dependência meio tóxica da mineração, eles são top no mundo em platina cromo-manganês, entre outros. A África do Sul vive o eterno dilema: riqueza concentrada, desigualdade lá em cima e uma taxa de desemprego que beira os 40%. Some a isso uma boa dose de xenofobia. E temos aí um caldeirão social fervendo. Com 59 milhões de habitantes, a África do Sul ostenta um PIB per capita de 5.236. Respeitável, mas com aquele gosto amargo de podia ser melhor. Número 4. Botsuana. Ah, Botsuana. O país que provou que dá sim para fazer diferente. Sem litoral, sem praia, sem mar, mas com muito, muito diamante no subsolo. Ex-protetorado britânico, se livrou desse rótulo em 1966 e olha, saiu da lista dos países mais pobres do planeta para virar uma aula viva de como não deixar seus recursos naturais te transformarem num desastre. A receita? Um líder visionário, o Sr. Seretse Khama, que olhou para aquele cenário desolador, com literalmente 22 pessoas com faculdade no país inteiro, e disse: bora mudar isso. Investiu em educação, construiu instituições sólidas, criou leis, controlou a corrupção, milagre, e apostou numa economia baseada em gado, cobre e diamantes. Simples, mas eficaz. Enquanto outros países africanos brigavam por poder, etnias e quem ia roubar mais, Botsuana ia construindo uma democracia estável, sem golpes de Estado, um verdadeiro unicórnio no continente. Resultado? PIB per capita que já foi de R$16.400, mas hoje está na faixa dos 7.036, ainda assim acima de Brasil, Turquia e Companhia Limitada. Número 3. Gabão. Bem-vindos ao Gabão, onde o subsolo é rico. E a população, nem tanto assim. Antiga colônia francesa. O Gabão viveu aquela clássica história. Europeu chega, toma conta, extrai tudo, entrega uma independência e vai embora. Desde 1960,
Apenas 3 presidentes passaram por lá. Um deles provavelmente esqueceu que eleições são feitas para trocar de líder. O país vive de manganês, petróleo, gás, ferro e urânio. Ah, e madeira. Muita madeira. O petróleo, claro, é o queridinho. Representa metade do PIB. Mas aqui vai o plot twist. Apesar da riqueza, a maior parte da população continua naquela vibe de esperando esse dinheiro pingar aqui na minha conta. Com 2,2 milhões de habitantes, ostenta um PIB per capita de 7.885, na frente de Brasil e Turquia. Mas, como era de se esperar, a desigualdade anda de mãos dadas com essa riqueza toda. Número 2. Guiné Equatorial. Se você acha que já viu de tudo, respira fundo. Bem-vindos à Guiné Equatorial, o país que tem petróleo. E um vice-presidente playboy. Antiga colônia portuguesa, claro, né? E depois espanhola. Guiné Equatorial virou independente em 1968, mas logo percebeu que democracia não era exatamente o forte da casa. Teve um golpe, óbvio, e desde então é governada pela mesma família. A Guiné basicamente tropeçou num poço de petróleo nos anos 90 e desde então produz barris e mais barris. O problema? A riqueza ficou concentrada. Tipo, bem concentrada. Tanto que o vice-presidente, filho do presidente, virou manchete no mundo inteiro. Motivo? Desvio de fundos, lavagem de dinheiro, abuso de confiança e uma coleção de relógios que deixaria qualquer rapper deprimido. Inclusive, foi parado no Brasil com 1,5 milhão de dólares em espécie e 21 relógios de luxo. A desculpa? Era para uma consulta médica. Ah, tá bom. Com 1,4 milhão de habitantes, Guiné Equatorial exibe um PIB per capita de 8 mil reais, tecnicamente na frente de Brasil, Rússia, Turquia. Mas com um detalhe: ocupa a 145ª posição no Índice de Desenvolvimento Humano. O dinheiro existe, só não chega. Número 1. Seychelles. Ah, Seychelles. Aquela ilha paradisíaca que você já viu no papel de parede do seu computador. Ou nos seus sonhos de férias que nunca aconteceram. Antes dos europeus, ninguém por lá. Depois, virou aquele cabo de guerra básico entre França e Reino Unido, até se tornar independente em 1976. A economia, que era baseada em plantações, migrou rapidamente para turismo, pesca e hotel 5 estrelas. E olha, funcionou. Hoje, Seychelles é o único país africano com um índice de desenvolvimento humano muito alto, o único classificado como economia de alta renda pelo Banco Mundial, e de quebra, o país menos corrupto da África segundo a Transparency International. Palmas para eles. De verdade. O PIB per capita? Nada menos que 12.648 dólares. Isso mesmo. Mais que Rússia, China, Brasil e Turquia. Mas, como nem tudo são águas cristalinas, a desigualdade ainda reina, com uma elite que concentra boa parte dessa riqueza. E é isso, senhoras e senhores. O tour pela selva econômica africana termina aqui. Mas, antes de você sair desse documentário sem me pagar aquele cafezinho, lembra do combinado. Soco no like, compartilha com 5 pessoas e se inscreve. Porque informação assim não se acha todo dia.